Eu acho interessante do evangelho é que quando Jesus nos encontra, a gente estava fadado ao fracasso. Jesus nos encontra quando a gente está sentenciado a não ter esperança mais, a não ter jeito mais. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e eu disse a ela assim: é incrível que quando a gente vai comprar alguma coisa pra gente, principalmente pra gente, a gente sempre procura algo que aos nossos olhos não tenha defeito e nem vá dar problema na frente. Na nossa perspectiva, a gente empenha toda a nossa força, fé e confiança que aquele objeto não vai dar errado. A gente escolhe o melhor com a esperança de que não quebre, não dê problema. E Jesus é a única pessoa que eu conheço que compra coisas com a certeza de que vai quebrar. E foi isso que ele falou comigo um dia desse na minha cozinha, quando eu passei entre a divisão da cozinha, assim, na frente da geladeira. O Espírito Santo falou comigo numa velocidade muito rápida. E ele me fez entender: Glória, tu tem noção que quando eu te comprei eu já sabia quem tu era? Tem noção de que eu te comprei tendo a certeza de que ia quebrar, de que ia precisar de reparo, de que ia precisar de conserto. E não apenas um conserto, porque a gente sabe que a gente é Jacó. E a gente precisa de alguns momentos de solidão e mudança. A gente precisa de alguns momentos de Val de Jaboque. A gente sabe que a gente dá problema. E Deus fez questão de entregar o seu único filho por pessoas indignas como nós. Eu não tô aqui jamais para alisar o ego de ninguém. E eu tenho certeza que quem me acompanha sabe que aqui não tem massagem no ego de ninguém. Ele não massageia o meu, eu vou massagear o teu. Vou nada. A gente é pó. A gente é Jacó. A gente precisa de um encontro. Nós fomos alcançados pela misericórdia que olhou pra gente. E nem é sobre você, é sobre quem o Senhor vai alcançar através de você. Você entende? É um privilégio nosso ter sido cotados, citados, mencionados para fazermos parte da grande comissão. E eu tenho certeza absoluta que eu tô falando com alguém que sabe o que carrega, o que Deus tem com você e a responsabilidade espiritual que existe sobre você, porque existe. E não é novidade para Deus acerca do quanto a gente vai precisar do auxílio dele para concluir essa obra, para poder exercer esse chamado. E ele está disposto. Ele já nos encontrou para mudar o nosso nome uma vez, quando a gente estava sentenciada à dor e ao fracasso. E é por isso que eu te digo, ele é o maior responsável e ele é o maior comprometido em fazer cumprir na nossa vida o destino que ele traçou desde antes de sermos gerados nele. Vamos para a palavra? Pega a tua Bíblia, a Bíblia de papel, porque é um privilégio que nós temos. Gênesis 35 e o versículo 17. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler do 16 até o 18, para que tu entenda o contexto da história. Depois que partiram de Betel, rumaram para Efrata. Raquel, porém, sentiu fortes dores e entrou em trabalho de parto. Quando ainda estavam a certa distância da cidade, as dores de parto aumentaram, e a parteira lhe disse: não tenha medo, você terá outro menino. Raquel estava quase morrendo, mas com seu último suspiro, chamou o menino de Benoni. O pai do bebê, no entanto, o chamou de Benjamim. Jacó estava obedecendo e voltando para sua terra. No meio do caminho, Raquel, a sua esposa mais amada, aquela que ele trabalhou 14 anos por ela. Então, ela estava grávida e no caminho ela entrou em trabalho de parto. A dor era tanta que Raquel chegou a falecer, mas antes de falecer, no último suspiro, ela botou o nome do menino de Benoni. Naquela época, os nomes não eram colocados nas crianças porque era bonito, porque era interessante, porque a blogueira fulana botou o nome do filho dela, tal nome eu vou colocar no meu também porque é bonito. Não era sem propósito. Os nomes eram colocados propositalmente, marcando um destino, um momento ali. Era dando uma sentença de destino. Tu entende?
tinha um significado profundo em cada nome de cada criança. E Raquel colocou o nome do filho dela Benoni, que significava filho da minha dor. E Jacó, por sua vez, pegou o menino e disse Benjamim. Benjamim significa filho da minha mão direita. A mão direita naquele tempo significava para os hebreus força, honra, favor. Ele estava mudando a sentença que Raquel tinha dado àquele bebê. A Raquel olhou para aquele bebê e disse assim, filho da minha dor. E aquele bebê iria carregar pelo resto da vida a sentença de dor. Ele ia ser chamado de dor, filho da dor, a vida toda. Mas o favor de Deus alcançou Benjamim. Eu vejo Jacó fazendo com Benjamim o que Deus fez com ele. Porque ele foi chamado de Jacó, aquele que é suplantador, aquele que trapaceia, aquele que pega no calcanhar. Ele disse, eu tive o meu nome mudado um dia. E porque eu tive o meu nome mudado um dia, a graça me alcançou para mudar o meu nome. Eu não admito que o meu filho carregue nome de dor. Você vai carregar o nome de favor, de honra. A mão direita, a mão do favor, a mão da honra. É literalmente isso que Jesus fez com a gente. Foi isso que Jesus fez com você. Você não é o que o inimigo disse que você seria. Você é o que Deus disse que você seria. Nós temos um nome. E o nome que nós carregamos é de filhos de Deus. Co-herdeiros com Cristo, porque houve um sacrifício de cruz pela minha vida e pela tua vida, que tira o nosso nome da sentença do diabo e nos garante um lugar de honra. Tá lembrado da mão de honra? Filhos do favor de Deus, da honra de Deus. Dignos por causa de Cristo. Porque Deus, quando olha para Cristo, Ele me vê em Cristo pelo sacrifício feito por Jesus na cruz. Não existe uma separação entre Cristo e a igreja, não. Deus olha para Cristo e Ele vê glória em Cristo. Indigna, mas em Cristo. Então vai receber favor de Deus por quê? Porque está em Cristo. Ele pagou o preço pela minha vida, pela tua vida. Preço de cruz, 30 moedas de prata, o valor de um escravo naquela época. Ele se fez escravo. Ele pagou o preço que era meu, pela minha vida, pela tua vida. Para dizer assim, não é filha da dor, não. É minha filha. Você não é o que o inimigo disse ao seu respeito. Você é o que Deus disse que você seria. E quando Deus olha para você, Ele vê Jesus em você e Ele te diz, vai ter honra, é minha filha. Não é digna de dor. Não vai ter sentença de dor, de desgraça, de perca, não. Eu mudo o teu nome, eu te alcanço para mudar a tua história, para mudar o teu destino. A graça de Deus te alcança. Independente do que você viveu sem Ele até hoje, eu preciso te dizer, o favor de Deus te alcança e muda teu nome. Sai dessa mentalidade de escravo que o inimigo diz que tu não é digna, que tu não pode. Houve um sacrifício feito pela tua vida na cruz do Calvário e o sangue vertido na cruz te garante vida, te garante vitória, te garante o melhor desta terra. O sacrifício feito por Jesus na cruz cobre tudo, contanto que você se entregue e aceite. Entregue a sua vida. Pare de ficar vivendo em círculos nessa montanha russa que não acaba, nessa roda gigante, interminável, que tá em cima, tá embaixo, tá em cima, tá embaixo e não sai do lugar. Eu preciso te apresentar um Jesus que muda teu nome, que muda teu destino, que escreve uma nova história para tua vida, independente do que alguém falou ao teu respeito, que você era filho da dor, sentenciado ao fracasso. Jesus chega na tua vida derramando graça e misericórdia e te mostrando que o que alguém disse ao teu respeito não é a última palavra. O querer e o efetuar é o que saiu da boca dele ao teu respeito. Não é filha da dor, não é filho da dor. Jesus olha para você como alguém que merece amor, que merece cuidado e que vai alcançar nele o que ele tem para você. Você tem uma identidade e a tua identidade não é de escravo. Tua identidade é de filho, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Deus olha para Cristo e te vê em Cristo.